Fala pessoal! O Internacional conseguiu uma vitória importantíssima ontem fora de casa contra o Vasco. Ganhou por 2-1 e mais do que ganhar, jogou bem. E mais do que isso, ficou numa situação mais tranquila na tabela. Atualmente está a 7 pontos da zona de rebaixamento. O Internacional está distante de G6? Tá 9 pontos. Mas o Inter começou a crescer em desempenho e em resultados no Campeonato Brasileiro. Já vinha de um 7-1 contra o Santos e ontem fez outra partidaça contra o Vasco. O Inter dominou o meio de campo. Por exemplo, Alan Patrick deu uma assistência magistral para o primeiro gol do Maurício. O Arangues ajudou a ditar o meio de campo e o Inter produziu chances. O Valencia fez o segundo gol, mas ele também desperdiçou outras chances. O Inter poderia até ter aberto uns 3-4-0, mas faltou efetividade em alguns momentos. O Vasco no segundo tempo cresceu, pelo menos em atitude, já voltou melhor no início do segundo tempo, desperdiçou as chances e daí saiu o segundo gol do Internacional. E na reta final, o Vasco realmente ameaçou nos últimos 20 minutos. Que daí pressionou, o Inter fez as trocas, saiu o Alan Patrick. Daí depois que saiu o Alan Patrick, o Inter caiu de rendimento. E o Inter conseguiu se segurar também porque teve duas expulsões de jogadores do Vasco que receberam o segundo cartão amarelo. E o Internacional é o seguinte: aos poucos está saindo do perigo da zona de rebaixamento. Porque ontem, se perdesse, ia ficar 2 pontos, então ia ficar perigoso. Agora o Inter tem 2 jogos em casa que é para vencer e é para basicamente se afastar de vez a chance do rebaixamento. Pois se ganha de Curitiba e América e chega a 44 pontos, basicamente se escapou. E se depois disso ainda pontuar contra o Cruzeiro e chegar a 45, daí acabou a preocupação com o rebaixamento e pode começar a se preocupar com o meio de tabela, tentar milagrosamente uma vaga de pré-libertadores. Mas o Inter é o seguinte: o Inter não é o Inter que estava no Brasileirão antes, quando estava jogando Libertadores, que só perdia gol, que fazia partidas abaixo. Agora sim, o Inter nessas últimas rodadas tá o Inter da Libertadores, um time focado, um time que produz bem, um time que é qualificado e que quando engrena é um dos melhores times do futebol brasileiro. Vamos ver nesses 9 jogos que faltam até onde o Internacional pode ir. Só sei o seguinte, que nesse final de semana tem que ganhar e contra o América também, para daí sim acabar com o papo de preocupação com o rebaixamento.